Bem, vamos falar então sobre justamente as práticas, de estágio, que no caso da educação física, elas estão atreladas também à aula de campo. Lembrando, vocês que estão aqui presentes, logo mais vamos dar realmente voz a vocês e falar um pouco mais aí sobre o portfólio da própria educação. Mas, só fazendo esse adendo então, falando um pouco mais dessa aula de campo, principalmente dessa temática que eu particularmente gosto tanto, que é jogos e brincadeiras, e pensando nessa adaptação de jogos e brincadeiras para outras áreas, para outros públicos, fazendo dessa prática uma prática um pouco mais, de certa forma, mais inclusiva, para que possamos então levar essas práticas para outros públicos, para que pessoas com algum tipo de necessidade especial possam. Só peço por enquanto, só isso, só o áudio, isso. Para que outras pessoas possam então desfrutar dessa aula aí de jogos e brincadeiras. Então essa é uma aula do núcleo comum, ou seja, vai envolver tanto os alunos dos cursos de bacharelado, dos cursos da própria licenciatura em si, que vão estar presentes aí nesta aula. Então, primeiramente, depois vou passar para você, principalmente na aula de campo, a própria lista de presença, tanto dessa reunião, da própria, para que vocês possam ter aí as temáticas, e também vou passar para vocês nos dias, no dia da aula de campo em si, a lista de presença da aula propriamente dita. Mas nós vamos pensar hoje, vamos sair daqui essa aula hoje já conhecendo as principais temáticas que são debatidas, que são discutidas na própria aula de campo em si, nossa aula prática de campo, E principalmente entendendo que essa aula ela vai envolver alunos que entraram em 2019, vamos ter nessa aula alunos que entraram em 2020, e que fazem parte dos cursos da licenciatura tanto de Itajaí quanto de Balneário, também de navegantes, claro, licenciatura e também do próprio bacharelado. Então, depois que essa lista de presença será passada então para vocês que estão aqui comigo no meeting, vai ser passada então no nosso dia da nossa aula prática. E nisso, podemos começar a pensar na própria sensibilização das nossas práticas, E aí fica essa provocação a vocês que estão em casa. Como nós podemos pensar nas dinâmicas de aulas de campo, as nossas dinâmicas de jogos e brincadeiras, essas práticas, essas atividades, tanto para grupos que possuem algum tipo de deficiência visual ou algum tipo de deficiência física, no sentido de uma lesão medular, ou de um cadeirante, propriamente dito, que nós debatemos bastante na aula de campo, que são esses alunos que têm algum tipo de lesão transfemoral, por exemplo, que possam estar praticando essas nossas atividades, ou algum aluno, ou algum grupo de alunos que possam ter algum tipo de paralisia cerebral, o famoso PC, e que tipo de práticas possam ser adaptadas para esses alunos. Lembrando que quando nós pensamos nas práticas de aula de campo, são apresentações a qual os grupos ou o aluno em si, ele vai então apresentar nesse tempo de 10 a 15 minutos, que vai realmente respeitar essas temáticas propriamente ditas. Assim também, como pensando nessas práticas de jogos e brincadeiras, pensando em grupos com deficiência auditiva, E caso nós observarmos que algum grupo possa ter a mesma temática, buscar pensar sempre em uma nova abordagem para aquele tema em si. Por mais que vocês vão verificar que em aulas de campo, professor, mas esse tema já foi explicado pelo grupo X, pelo aluno Y, mas sempre existe uma nova forma para que vocês possam então apresentar essa distinta temática. Então, quando nós pensamos na divisão dos grupos, para a apresentação dos nossos portfólios, é muito importante que os grupos sejam, então, do mesmo polo, ou seja, Balneário com Balneário, Itajaí com Itajaí, Navegantes com Navegantes,
que façam parte da mesma oferta, ou seja, o mesmo número de inscrição daquela disciplina do seu curso em si, que façam parte então da mesma modalidade, da licenciatura com licenciatura, bacharelado com bacharelado. E vocês vão sair daqui hoje, né, com essa possibilidade de escolher para apresentar nossas aulas de campo uma dessas disciplinas, ou jogos e brincadeiras, né, ou educação física adaptada. E com isso, vocês vão então criar uma atividade, criar um exercício para desenvolver essas atividades planejadas, né, e também com essa sequência didáticas de movimentos que possam ser contemplados para esse público em si, né? Para que o foco é o público ao qual vai ser destinado essa devida prática. Exemplo, vou desenvolver uma prática para alunos cadeirantes, né? Então, que tipo de atividade que eu possa desenvolver, por exemplo, para membros superiores, ou se eu vou desenvolver uma atividade para alunos que tem algum tipo de paralisia cerebral, que tem por natureza essa hipertonia corporal, que tipo de práticas que eu posso desenvolver com elásticos, por exemplo, desenvolvendo algum tipo de alongamento, algum tipo de capacidade que envolva flexibilidade para esse grupo com paralisia cerebral, citando, né? Então, só para elencar, né, as principais temáticas que são então levadas para a aula de campo, principalmente em educação física adaptada, por exemplo, nós temos aí um primeiro tema que envolve então 2 atividades para inclusão de alunos com deficiência física nas aulas de educação física, né? Um segundo tema, podemos citar, são 2 exercícios, né, de iniciação ao goalball, que é aquela modalidade, não sei se vocês se lembram, onde os alunos ficam com os olhos fechados, segurando uma bola que chega a ser do mesmo tamanho, ou às vezes até um pouquinho maior que uma bola de basquete, porém um pouco mais pesada, que ela tem um guinzo dentro, uma bolinha realmente bem bacana, onde os alunos têm que justamente com os braços, né, desenvolver essa prática. Então observe que essas 2 atividades de iniciação ao goalball já utilizariam mais os membros superiores, mais os braços, por exemplo. Uma terceira temática seriam 2 exercícios agora de futebol de 5. Então observamos que enquanto o goalball ele vai desenvolver atividades mais com os braços, com os membros superiores, né? Agora o futebol de 5 também, que ambos, goalball e futebol de 5 com os olhos vendados, só que agora, né, usando uma bola de guiso, que nas nossas aulas práticas, caso não tenhamos bola de guiso, pode muito bem ser substituída com uma bola, com uma sacola em volta, por exemplo. Então, pensando em 2 exercícios de iniciação, então, ao futebol de 5 para pessoas, então, com essa deficiência visual. E um quarto tema, né, seria, então, 2 exercícios agora do voleibol, né, sentado, pensando para pessoas com deficiência física. Então, observamos. Primeiramente, nós temos algumas atividades pensando em alunos, né, buscando algum tipo de deficiência física nas aulas de educação física. Podemos pensar até na questão da educação física escolar, por exemplo. Depois pensamos numa necessidade de um exercício, né, mais do próprio goalball em si, com os olhos fechados. Depois pensamos no futebol de 5, né, ou utilizando mais as pernas, com os olhos fechados também. E depois uma atividade de iniciação ao voleibol sentado, né, com a limitação das pernas, utilizando apenas os braços ali nessa situação. Pensando então nesses alunos com essas deficiências físicas. Então esses são alguns exemplos básicos dos principais temas a serem abordados então da educação física adaptada. E podemos com isso também pensar nas principais temáticas de jogos e brincadeiras, como por exemplo, 2 provas de estafeta para uma gincana voltada a adolescentes agora. Adolescentes esses entre 15 e 17 anos. Né? Então, 2 provas de estafetas, só para reforçar aquela atividade que você pode colocar cones em várias estações, onde o primeiro da fila corre até a estação 1, desenvolve uma ação, alguma tarefa, depois corre até a estação 2, desenvolve uma outra tarefa, depois volta até a fila, bate na mão do amigo e esse amigo corre novamente. Então essa é uma atividade clássica de estafeta, por exemplo. Pensando nesses adolescentes
de 15 a 17 anos. Depois podemos pensar no segundo tema como duas brincadeiras, né, de um quebra-gelo, por exemplo. Pensando agora em crianças de 6 e 7 anos, numa gincana, podemos pensar então agora utilizando mais a parte lúdica. Gosto bastante de utilizar a música como um pano de fundo, até para poder coordenar algumas sequências de atividades também. Temos bastante músicas disponíveis aí para nos ajudar nesse processo. Uma outra temática que pode ser usada pensando em dois jogos agora cooperativos, pensando em adolescentes. E aí eu chamo a atenção de vocês, né, adolescentes aí de 13, 14 anos de idade, participantes de uma colônia de férias. E essa grande necessidade desse trabalho de jogos cooperativos, pensando em adolescentes que já têm pelo pico do hormônio, muitas vezes, né, essa competitividade já muitas vezes exacerbada. Então, para justamente trabalhar esses elementos, esse contraste, né, com os jogos cooperativos também é uma grande temática. E uma outra temática que pode ser abordada também por esses alunos, por esses discentes, é justamente jogos da cultura indígena. Pensando em crianças de 8 a 10 anos, e fica também a dica de alguns canais no YouTube como o próprio Território do Brincar, né? Então fica também a dica para esses alunos. E claro, aqui vendendo também o meu peixe, fazendo o meu merchan, né? Convido vocês também a se inscreverem lá no meu canal do próprio YouTube, né? Educação Física Felipe Brito, onde nós temos recentemente uma playlist que está sendo construída especialmente sobre jogos e brincadeiras. Pensando principalmente nesses jogos e brincadeiras para a área escolar. Então sintam-se convidados também para se inscreverem lá no meu canal. E para a postagem, professor, desse portfólio, né? Vocês vão pegar esse template que foi preenchido na própria aula de campo, com o meu carimbo, com o meu nome, né, os meus dados, e vocês, alunos, me cobrem na aula de campo para que esses dados então possam ser preenchidos. Vocês vão lá em Trabalhos 1 enviar então esse documento e que vai comprovar a presença sua na nossa aula prática e que realmente serve de ficha resposta, né, da sua aula de campo. Lembrando que o zeramento ocorrerá por falta, muitas vezes, de algum dado. Já aconteceu recentemente de um aluno ele ir para a aula de campo, mas não postar a data da reunião. Então é muito importante, né, até para vocês que estão aqui presentes, postarem as datas da própria aula de campo em si. Tá? Postar então a data da reunião, perdão, da nossa reunião agora do portfólio. E a ficha resposta, a qual vocês devem então levar em consideração é essa, né? O qual consta ali o seu nome, o seu RU, né? O seu registro então universitário, o nome do seu polo, do seu orientador, né? O CREF dele, né, do Conselho Regional de Educação Física, cobre também o CREF do seu orientador, assim como esses dados que nós citamos, a data da reunião, a data da aula de campo, né, os carimbos de determinadas disciplinas. Se você tiver disciplina em dispensa, lembrando que aquela disciplina que foi dispensada, né, você então receberá um carimbo de dispensa lá em diagonal, nesse sentido. E as fichas respostas, então, a qual você deve colocar as duas atividades, né, nas fichas. Então você vai escrever uma atividade relatando o objetivo, os materiais que você utilizou, que muitas vezes eu vou também levar lá no dia da aula de campo, bambolês, vou levar algumas bolas, vou levar alguns cones, alguns pratos chineses, para que vocês possam então também estar utilizando. Sintam-se à vontade de levar materiais também seus para a própria aula de campo. Recomendo muito que vocês, enquanto educadores físicos, também tenham os seus materiais, o seu arsenal de materiais para vocês utilizarem em suas aulas. Vocês vão colocar logo abaixo uma descrição da atividade 1, assim também como uma descrição da atividade 2 e desenhando, né, o croquis da atividade 1 e o croquis da atividade 2. Esse desenho esquemático, um exemplo bem básico.
um bonequinho de palitinho, um tracejado indicando o direcionamento, um triângulo podendo sinalizar, por exemplo, o cone, né? Uma bolinha com uma bolinha pequena no meio sinalizando um prato chinês. E um exemplo, uma básica legenda, né? Que vai indicar cada um desses elementos. É uma dica então para vocês desenharem, né? Muito importante, desenharem ali o seu o croquis então desse esquema, tá certo? Depois disso, o quarto momento, né, da orientação dos dias da aula de campo. Então, para quem é da educação física, lembrando que nossa aula de campo é no dia 20 agora do mês 8. Acontecerá em Navegantes, certo? Lá num box de CrossFit em Navegantes. Logo eu vou colocar também a localização nos grupos do WhatsApp da Educação Física para que vocês possam, então, ali estar se orientando quanto à localização. Eu sou também de Itajaí, também vou estar me direcionando até esse local, tá? Então, um local aí bem bacana que foi cedido para essa aula que vai acontecer das 8 da manhã até a 1 da tarde. Então, já fechem a agenda para que no dia 20 do 8, das 8 da manhã até a 1 da tarde, vocês estejam disponíveis. Claro que chegue ali uns 15 minutinhos com antecedência, para colocar o seu veículo, cumprimentar os colegas, né, fazer aquele network inicial para que 8 horas em ponto nós iniciamos a aula e estejam preparados para ficar até, né, às 13 horas ali, até 1 hora. Geralmente 3 horas iniciais se refere à minha prática com vocês. Vou começar talvez ali com jogos e brincadeiras, depois vou apresentar algumas atividades de educação física adaptada, depois eu passo então aí para os grupos começarem então suas devidas apresentações. Então data, horário e local são esses que nós citamos. A presença, a participação, ela é obrigatória. Caso ocorra alguma situação em que foge muitas vezes ao controle de vocês, né, vocês então vão para exame, tá? Então caso o aluno por motivos de força maior que não possam ir naquela data para a aula de campo, vocês então vão a exame e esse exame é presencial no próprio polo, tá? Ir com roupa adequada é muito importante, né? Uma roupa confortável que permita vocês pularem, saltarem, rolarem, deslocarem de um lado para o outro, fazerem brincadeiras e que realmente roupa clássica, né, da própria educação física, tá certo? Então, lembrando, chegar com 15 minutos de antecedência, o estudante que não comparecer por qualquer motivo que nós citamos estará em exame, não há segunda chamada substitutiva para essa aula de campo. No período de exame, né, o aluno deverá ir realizar a prática, como nós citamos, no polo, como nós citamos, e posteriormente realizar a propostagem, né, do template que vocês então carimbaram comigo no polo de apoio presencial, no próprio ambiente, naquela data específica que nós temos aí para exame, caso, né, vocês não possam então ir naquele dia, tá? Então, basicamente, são esses dados básicos, né, para que vocês possam, então, conhecer até um pouco mais sobre a parte prática, né, das aulas, principalmente de jogos e brincadeiras e educação física adaptada agora aí de 2022, nesse momento pós-pandemia, né, que tivemos aí bons momentos aí na pandemia, que as aulas eram online, né, vocês gravavam vídeos e entregavam os links no própria plataforma, e agora voltamos ao que nós tínhamos já, além em 2018, 2019, né, até mesmo no início de 2020 ali com as nossas aulas práticas, beleza? Encerro com vocês aqui nessa gravação e continuo com vocês aqui no próprio Google Meeting.